Você já orou tanto que suas palavras começaram a parecer vazias? Já ficou de joelhos até doer? Derramou lágrimas que você nem sabia que tinha? E ainda assim, o silêncio. Nenhuma resposta. Nenhum sinal. Nenhuma mudança. E então veio aquele pensamento que assusta. E se Deus não estiver me ouvindo? Se você já se sentiu assim, precisa ouvir o que vou te contar hoje. Porque esse sentimento que você carrega, essa sensação de abandono espiritual que aperta o peito às 3 da manhã, ela não é nova. Ela não significa que você está errado. E ela definitivamente não significa que Deus virou as costas para você. Ela tem nome, ela tem história e ela tem um final que vai mudar a forma como você ora a partir de hoje. Na Bíblia existe um salmo que começa com um grito, não uma oração bonita, não um louvor organizado, um grito cru, honesto, desesperado. O Salmo 22 abre assim: Deus meu, por que me abandonaste? Essas palavras foram escritas por Davi, o homem que Deus mesmo chamou de homem segundo o seu coração, o guerreiro, o ungido, o rei. E mesmo ele chegou a um momento em que o céu parecia fechado, em que as orações pareciam bater no teto e cair de volta no chão. Mas Davi não parou de orar. Davi não fechou o coração. Davi fez algo que poucos têm coragem de fazer. Ele foi honesto com Deus sobre o que estava sentindo. Ele não fingiu que estava bem. Não usou palavras religiosas para esconder a dor real. Ele chegou diante do Altíssimo exatamente como estava, menos partido, confuso, com medo, e despejou tudo. E é exatamente aí que começa a virada. Existe uma mentira que o mundo espiritual plantou dentro de muitos corações crentes. Menos a mentira de que fé verdadeira significa nunca duvidar, nunca questionar, nunca sentir o peso do silêncio divino. Que se você está sofrendo e não consegue sentir a presença de Deus, é porque algo está errado com você. Que os fortes não choram na madrugada. Que os ungidos não tremem. Que quem tem fé de verdade nunca sente o chão sumir debaixo dos pés. Essa mentira já destruiu mais fé do que qualquer perseguição jamais conseguiu. Porque quando você acredita nela, e então a dor chega menos e a dor sempre chega, você não apenas sofre, você sofre com culpa. Você carrega a dor e ainda carrega a vergonha de estar sentindo aquela dor. Você se afasta de Deus exatamente no momento em que mais precisa se aproximar, porque acredita que seu estado emocional te torna indigno de ser ouvido. Mas olhe para os gigantes da fé na Bíblia. Olhe para Elias, o profeta que chamou fogo do céu, que fechou os céus por 3 anos, que enfrentou 450 profetas de Baal, sozinho, e venceu. Esse mesmo Elias, depois de uma das maiores vitórias espirituais da história, correu para o deserto, sentou debaixo de uma árvore e pediu a Deus que o deixasse morrer. Já basta, Senhor, ele disse, toma minha vida. O homem que havia arreteado fogo no altar molhado estava pedindo para morrer de exaustão e desespero. E o que Deus fez? Não o repreendeu. Não chegou com um sermão sobre falta de fé. Não listou as vitórias de Elias como argumento contra o desânimo dele. Deus mandou um anjo. E o anjo tocou Elias e disse: levanta e come, porque o caminho é longo demais para você. Primeiro o pão, primeiro o descanso, primeiro o cuidado com o corpo exausto, depois a missão. Deus não ignorou a dor de Elias. Deus não pulou por cima do colapso emocional do profeta para chegar logo na parte espiritual. Ele foi ao encontro de Elias exatamente onde Elias estava, menos no chão, embaixo de uma árvore, querendo desistir. E isso muda tudo sobre como entendemos o silêncio de Deus. Porque talvez o silêncio que você está ouvindo não seja ausência. Talvez seja o som de Deus chegando mansamente, do jeito que você menos espera, pelo caminho que você menos imagina. Talvez ele esteja mais perto de você agora, nessa dor, do que estava em qualquer momento de celebração. Tem uma história no Evangelho de João que quase passa despercebida entre os grandes milagres. Não é a multiplicação dos pães. Não é a ressurreição de Lázaro menos bem. Na verdade, é a ressurreição de Lázaro. Mas não é o milagre em si que precisa da sua atenção agora. É o que aconteceu antes dele. Lázaro estava doente. As Ierem, esse dele, Maria e Marta, mandaram um recado urgente para Jesus. Senhor, aquele que amas está doente. Uma mensagem simples, direta, cheia de fé implícita. Elas não estavam pedindo, estavam informando. Como quem diz: nós sabemos que você ama ele. Nós sabemos que você pode, agora você sabe o que está acontecendo. Era a oração mais pura que existe, menos a que nasce da intimidade, não do desespero. E Jesus recebeu a mensagem. A Bíblia deixa isso claro. Ele ouviu.
Ele soube, e então, ficou onde estava por mais 2 dias. 2 dias inteiros de silêncio. 2 dias em que Lázaro piorou, agonizou e morreu. 2 dias em que Maria e Marta esperaram na janela, olharam cada estrada, ouviram cada passo, e Jesus não veio. Coloca-se no lugar dessas 2 mulheres por um segundo. Você mandou o recado, você sabe que ele recebeu, você sabe que ele pode, e ele não vem. Seu irmão morre, é enterrado. 4 dias se passam com aquele cheiro de morte, e aquela pergunta queimando por dentro. Por que ele não veio? Por que não respondeu a tempo? Onde estava quando mais precisávamos? Quando Jesus finalmente chegou, Marta foi ao seu encontro e disse algo que ecoou em cada coração humano, que já perdeu algo esperando por uma resposta divina. Senhor, se tivesses estado aqui, meu irmão não teria morrido. Não era acusação, era dor. Era a voz de alguém que amava a Deus de verdade, e ainda assim, não entendia o timing dele. E Jesus não a corrigiu, não explicou a estratégia celestial, não deu uma aula de teologia sobre soberania divina. Ele perguntou onde haviam posto Lázaro, e chorou. O versículo mais curto da Bíblia inteira. Jesus chorou. 2 palavras que carregam um universo de significado. O Filho de Deus, que sabia exatamente o que estava prestes a fazer, que conhecia o final da história antes de ela começar, menos chorou. Não porque estava sem esperança, mas porque a dor daquelas mulheres era real, e ele a levou a sério, porque o luto humano importa para o coração de Deus, porque você não precisa esconder suas lágrimas de quem as criou. E então Jesus chegou diante do túmulo e mandou tirar a pedra. Marta, ainda processando tudo, ainda tentando proteger a lógica contra a esperança, disse: Senhor, já cheira mal, pois há 4 dias que está aí, a cheira mal. Já passou do prazo, já é tarde demais. Já não tem mais o que fazer. Quantas vezes você disse essas mesmas palavras sobre alguma situação da sua vida? Sobre um relacionamento, um sonho, uma cura, uma restauração? Já passou do prazo, Senhor. Já cheira mal. E Jesus olhou para ela e disse: Não te disse eu que, se cresces, verias a glória de Deus? Não te disse? Ele já havia falado. A palavra já havia sido dada. A promessa estava de pé mesmo quando o corpo estava no túmulo. E então ele clamou em voz alta: Lázaro, vem para fora. E o morto saiu. Agora preciso falar diretamente com você. Não com uma audiência genérica, não com um grupo abstrato de pessoas. Com você, que está assistindo esse vídeo agora, provavelmente não por acaso, provavelmente porque algo dentro de você reconheceu o título e sentiu aquela pontada familiar no peito. Você tem um Lázaro na sua vida. Pode ser um casamento que parece morto há anos. Pode ser um filho que se afastou de Deus e de você, e cada tentativa de reaproximação virou mais uma porta fechada na sua cara. Pode ser uma saúde que não melhora, apesar de cada oração, cada jejum, cada promessa feita de joelhos no escuro. Pode ser um sonho que você enterrou porque esperou tanto e nada aconteceu, que você mesmo colocou a pedra na frente do túmulo e decidiu seguir em frente sem ele. E o silêncio de Deus, nessa situação específica, menos esse silêncio tem um peso diferente. Porque não é qualquer coisa, é aquela coisa, a que você não consegue nem nomear, em voz alta, sem a voz tremer. A que você parou de pedir porque parar de pedir dói menos do que pedir e não receber. A ferida que você aprendeu a contornar, em vez de enfrentar. Porque enfrentar significa admitir que ainda não foi curada. Mas eu preciso te dizer algo que a história de Lázaro grita. Em cada versículo, o atraso de Deus não é abandono de Deus. São coisas completamente diferentes, e é urgente que você aprenda a distinguir as duas. O abandono significa que ele foi embora, que virou as costas, que deixou de se importar. O atraso significa que ele tem um timing que você ainda não consegue enxergar, que a história não terminou, que a pedra ainda vai ser removida. Jesus não chegou tarde na história de Lázaro. Jesus chegou exatamente quando a situação havia atingido o ponto em que nenhuma explicação humana seria possível para o que estava prestes a acontecer. 4 dias de morte não deixavam margem para coincidência, para remédio tardio, para recuperação natural. 4 dias de morte deixavam margem apenas para ressurreição. E ressurreição é a exclusividade de Deus. Talvez Deus esteja esperando a sua situação chegar em 4 dias. Exatamente por isso. Não porque não se importa, mas porque quer que quando a pedra for removida, quando a vida voltar, quando a restauração vier, não haja nenhuma outra explicação possível. Que seja tão claramente obra dele que nem você mesmo consiga atribuir a outra coisa. Que a glória seja inteiramente dele porque
o impossível foi inteiramente dele. Existe também outro padrão que percorre toda a Escritura e que precisa ser dito em voz alta, menos Deus frequentemente age depois que o homem chega ao limite do que pode fazer sozinho. Abraão e Sara esperaram décadas por um filho. José passou anos na prisão por crimes que não cometeu. O povo de Israel ficou 400 anos no Egito antes do Êxodo. Paulo orou 3 vezes para que o espinho na carne fosse removido e ouviu não como resposta. Em cada um desses casos, o silêncio não era o fim da história, era o espaço entre a promessa e o cumprimento. E esse espaço tem um nome na Bíblia. Chama-se fé. Fé não é a ausência de dúvida. Fé não é a certeza emocional de que tudo vai dar certo. Fé é continuar andando quando você não consegue ver o chão. É continuar orando quando as palavras parecem não sair do teto. É continuar acreditando na promessa quando as circunstâncias gritam o oposto. É Marta indo ao encontro de Jesus, mesmo com o irmão morto há 4 dias. Não porque ela entendia, mas porque ela amava. E o amor que persiste mesmo sem entender é exatamente o tipo de fé que move pedras de túmulos. Você não precisa entender o timing de Deus para confiar nele. Você não precisa de todas as respostas para continuar de joelhos. Você não precisa sentir a presença dele para afirmar que ele está presente, porque a fé não caminha pela visão. E justamente por isso, ela consegue ir aonde os olhos nunca chegariam. Eu quero que você feche os olhos por um segundo. Só um segundo. E pense naquilo que você carrega. Aquela coisa específica que veio à sua mente quando você começou a assistir esse vídeo. Aquela situação que você já não consegue orar sem sentir um nó na garganta. Aquele nome que você sussurra para Deus nas madrugadas, sem ter certeza se alguém está ouvindo. Aquele sonho que você enterrou porque esperou demais e nada aconteceu. Eu quero que você saiba menos e preciso que isso entre fundo, mais fundo do que palavras normalmente. Chega ao menos que o silêncio que você está vivendo não é sentença, é gestação. Existe uma diferença enorme entre o silêncio do túmulo e o silêncio do ventre. Um guarda a morte, o outro guarda a vida que ainda não está pronta para nascer. E por fora, os dois parecem iguais. Por fora, os dois são escuros, fechados, sem resposta aparente. Mas por dentro são mundos completamente diferentes. E só Deus sabe em qual dos dois você está. Só Ele enxerga o que está acontecendo no escuro. Só Ele conhece o momento exato em que a pedra vai ser removida, em que a aurora vai raiar, em que o que estava morto vai começar a se mover novamente. E enquanto você não consegue enxergar, enquanto a fé é tudo que resta a menos, existe uma palavra que Deus tem repetido para cada alma que chegou a esse limite ao longo de toda a história da humanidade. Uma palavra simples, direta, inabalável. Espera. Não espera no sentido de cruzar os braços e deixar o tempo passar. Espera no sentido bíblico, kavá, em hebraico, que significa entrelaçar, como uma corda que se fortalece quando suas fibras se entrelaçam umas nas outras. Esperar em Deus é se entrelaçar nele, é deixar que a sua fraqueza se envolva com a força dele, até que seja impossível distinguir onde uma termina e a outra começa. É o que Isaías 40 declara com uma das imagens mais poderosas da Escritura inteira. Os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias. Correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Mas antes de subir como águia a menos, vem o esperar. Antes de correr sem se cansar, vem o esperar. Antes da renovação das forças, vem um momento em que as forças acabaram e você não tem mais nada para oferecer além da sua presença diante de Deus. E é exatamente nesse momento, no fundo do poço, no Quareteu de Á embaixo da árvore no deserto, nas cinzas com as chagas abertas, que Deus age com uma precisão e uma glória que o conforto nunca poderia produzir. Pense em tudo que a Bíblia nos mostra sobre os momentos de maior intervenção divina na história. O Mar Vermelho só se abriu quando o povo estava com o exército atrás e a água na frente, sem saída. O fogo só caiu sobre Elias quando os profetas de Baal haviam esgotado todas as suas tentativas, e o altar estava encharcado de água. Jesus só ressuscitou depois de 3 dias no túmulo. Não 2. Não menos 3 dias. O tempo suficiente para que qualquer esperança humana tivesse sido completamente sepultada junto com Ele. Deus é especialista em agir, depois que tudo parece perdido. Não porque seja cruel, não porque goze com o sofrimento humano, menos, mas porque é somente no espaço do impossível que a glória de Deus aparece em sua forma mais pura e mais inegável. É no impossível que a fé encontra seu terreno mais fértil. É na escuridão total que a menor luz de Deus ilumina tudo. Então deixa eu te fazer uma pergunta
Antes de você fechar esse vídeo, numa pergunta retórica menos uma pergunta real, que merece uma resposta real, mesmo que seja só dentro do seu coração, você vai continuar esperando. Não porque é fácil, não porque você entende, não porque as circunstâncias te encorajam, mas porque você decidiu, com tudo que tem e com tudo que não tem, que Deus é fiel e que a história ainda não terminou. Porque Lázaro estava morto há 4 dias, quando Jesus mandou tirar a pedra, e o que estava morto saiu andando. Porque Jó estava coberto de chagas nas cinzas, quando declarou que seu Redentor vivia, e tudo foi restaurado em dobro. Porque Maria Madalena estava chorando no jardim, quando ouviu seu nome ser chamado pelo próprio ressuscitado, e a morte havia sido vencida. O seu nome também está na boca de Deus. A sua situação também está nas mãos dele. A sua história também não terminou. E quando ele se mover, e ele vai se mover, vai ser tão claramente, ele tão completamente além do que você poderia produzir sozinho, que tudo que você vai conseguir fazer é o que Davi fez depois do grito do Salmo 22, o que Jó fez depois das cinzas, o que Maria fez depois do jardim vazio. Você vai adorar. Espera o Senhor, animate, e Ele fortalecerá o teu coração. Espera, pois, o Senhor. Salmo 2:7-14.